Olá, meu amigo empreendedor, está começando mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí, nesse episódio a gente vai estar falando sobre como desenvolver uma mentalidade empreendedora, né? Gosto desse tema, cara. Eu gosto disso. Muito bom, muito bom. Sem jabá, né? Sem jabá. Não, será que tem alguma coincidência, né? Mas o interessante é que você já se perguntou por que, né, alguns empreendedores alcançam sucesso e outros falham, né? Em muitos casos a resposta está na mentalidade empreendedora e é isso que a gente vai estar conversando e discutindo sobre esse tema e esse assunto, tá? E já para começar, Pedro, eu queria saber de você, né, o que é uma mentalidade empreendedora e por que ela é importante para o sucesso nos negócios, né? Aqui falando especificamente de negócios digitais. Legal, cara. Não é por acaso que o nome do nosso negócio se chama mentalidade empreendedora, né? E é bem interessante porque quando a gente surgiu, e, cara, tem 10 anos, sabia do quê? 10 anos, a gente vai fazer 10 anos, cara, 2013. esse ano, cara. Em 2013, cara, a gente começou esse negócio e não se falava muito sobre mentalidade empreendedora, né? Na verdade, em 2011 foi a primeira vez que eu tive contato com o termo. Depois virou tema de livro, né? Mindset, depois viraram em inglês para poder ficar mais, né? Que é porque a mentalidade é um modelo mental, né? A forma de pensar. Depois ficou um pouco meio como o Joel J ele diz, groselha, né? Ficou associado a coisas relacionadas, né, à groselha, né? Tipo papo de, meio mentalidade, um negócio que você não traz pro chão, né? Que fica às vezes no campo das ideias. Meio etéreo, né? Meio etéreo, meio, né, associado ao movimento do coaching. Dentro do mau sentido da palavra do coaching, né? Então, assim, tudo isso, o termo mentalidade acabou meio que se pegando dentro desse espaço, até mesmo relacionado a pessoas que não construíam um negócio ou nunca tinham construído algum negócio e começaram a querer falar sobre negócio, e a partir do momento que ele começa a falar sobre negócio sem ter um negócio, falar sobre mentalidade acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque é um jeito de pensar. Então, um dia talvez eu vá ter um negócio, né? E eu acho muito interessante porque a inspiração para o termo e para, inclusive, virar o nome do nosso negócio veio de um vídeo que eu assisti do Geração de Valor. O Flávio Augusto, em 2011... No mês de junho, mais ou menos, de 2011, metade do ano de 2011, ele falou em um vídeo sobre a mentalidade empreendedora. Aí eu, caramba, que legal esse termo. Aí eu fui lá e registrei o domínio, mentalidadeempreendedora.com e .com.br, que 2 anos depois veio a ser o nosso blog, que depois acabou se tornando o nosso negócio, a nossa empresa, né, de consultoria. E cara, esse impacto que eu tive, né, pela primeira vez com o termo mentalidade, veio de uma pessoa que até hoje é um grande mentor para mim, faço parte de um grupo de mentoria onde ele está presente, inclusive até hoje, além de ter ido para Orlando com ele, sido mentorado pessoalmente várias vezes, tocado o projeto do GVCast, então assim, eu pude conviver e beber da fonte ali, da mentalidade dele, então, da mentalidade de um empreendedor que construiu um negócio bilionário. Então, o que eu absorvi em termos de entender mentalidade veio de alguém que tem muita autoridade para falar, que tem muita vida no mundo dos negócios. Então, quando a gente fala do ponto mentalidade empreendedora, a gente está falando do modelo mental que alguém que constrói um negócio tem. Para mim, esse seria o melhor descritivo para o termo mentalidade empreendedora. Ou seja, a forma como alguém que constrói algo sólido, sustentável, escalável, pensa e, obviamente, o jeito que a gente pensa move aquilo que a gente faz. E aí, se move aquilo que a gente faz,
o resultado, ou seja, o fruto daquilo que a gente faz é resultado do nosso pensamento, é resultado da forma como a gente pensa. E aí a gente vai provar e vai ver, inclusive, essa mentalidade empreendedora sendo posta à prova e contestada pelos resultados, né? Contestada ou não pelos resultados. Então, para mim, está nesse lugar. Você acredita que, então, acho que o empreendedor ele consegue avaliar o seu comportamento de acordo com uma pessoa que para ele é uma inspiração ou que para ele é uma referência, né? E usar isso como um balizador para ele se desenvolver ou até alguma forma dele se olhar e ver, cara, eu tenho essas características, né? Ou essas atitudes em mim, assim como o fulano lá que para mim é uma referência tem? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que o sucesso ele deixa pistas, né? Eu acredito que existem padrões de pensamento, existem padrões que movem pessoas de resultado, pessoas de sucesso, empreendedores, e creio que é possível sim você observar esses padrões e buscar agregar à sua vida esses padrões e entender se isso faz sentido para você ou não, como aplicar isso na sua vida, sim, com certeza, cara, com certeza. Legal. Hoje você teria, né, eu queria saber um pouco sobre o que você entende, as habilidades principais que esse empreendedor precisa ter para desenvolver a sua mentalidade empreendedora. Habilidades que ele precisa ter para desenvolver a mentalidade? Isso. Cara, eu acredito que a primeira habilidade que alguém precisa ter para... Eu não vou dizer que é habilidade não, Du. Eu vou dizer Vamos botar assim, como habilidade / atitude, né? Ou comportamento. Atitude, comportamento. Eu acredito Isso, que está mais nesse isso. lugar. Atitudes e comportamentos, né? Cara, os comportamentos que mostram quem tem uma mentalidade empreendedora, né, para mim, são comportamentos que estão sempre orientados a resolver problemas. Legal. Tá? Então, um empreendedor é um resolvedor de problemas. Então, alguém que tem esse comportamento de resolver problemas é uma pessoa que, na minha visão, pode se desenvolver em construir negócios, por exemplo. Outro comportamento que eu identifico em pessoas que têm essa mentalidade empreendedora, tá? São comportamentos de trazer solução e não simplesmente ficar remoendo, né? Autorresponsabilidade. Legal. É uma. Então, a autorresponsabilidade. O cara entende que para ele mudar as coisas depende dele. Outra, pensar como dono. Isso é uma característica. Se você olha uma pessoa que pensa como dono, se ela olha para o que ela faz, cara, seja limpar o chão até cuidar de um time, se essa pessoa ela tem um comportamento de tratar aquilo ali como se fosse dela, ou seja, com esmero, com excelência, com dedicação, com empenho, pensando naquilo, pensando em formas de melhorar aquilo, para mim isso é um tipo de pessoa que reflete essa mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora também é uma mentalidade que se adapta, que busca se adaptar às circunstâncias, que ela não está presa à rigidez, ela responde àquilo que vem a ela. Então, por exemplo, palavras como isso não é da minha alçada, sacou? Não são palavras que eu costumeiramente escuto de alguém que tem uma mentalidade empreendedora. Legal. Eu sou pago para fazer isso. Isso não é uma fala que demonstra alguém que tem uma mentalidade empreendedora. O nosso vocabulário ele mostra muitas vezes o que a gente pensa, né? Tem um versículo que fala assim: a boca fala que está cheio o coração, né? Então, o nosso vocabulário, ele mostra, e às vezes ele trai a gente, inclusive. Porque a gente fala, eu sou empreendedor, não sei o quê. Só que, na hora que o negócio aperta, você solta ali algumas frases que mostram que, na verdade, você está sendo influenciado por uma outra mentalidade, que não é uma mentalidade empreendedora. Por exemplo, melhor sobrar do que faltar. Melhor sobrar do que faltar não. Aquela...
melhor sobrar do que faltar é bom. Você fala do melhor Um passarinho na mão do que dois voando, entendeu? É mais fácil time que tá ganhando se mexe. Tem os ditados populares, cara, bizarros, assim, que eles vão mostrando o que é melhor pingar do que faltar, né? Entendeu? É melhor pingar do que faltar, né? Ou seja, cara, não, entendeu? Tipo, isso daí não é um tipo de pensamento de alguém que está orientado ao crescimento, à construção, ao desenvolvimento, ao sucesso, a vencer, né? Importante é competir, entendeu? É um pensamento que aponta para a mediocridade, entendeu? E pensamentos que apontam para a mediocridade são pensamentos que ferem uma mentalidade empreendedora. Sacou? Interessante, cara. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, então. O que você... o que a pessoa pode se identificar, né, no que diz respeito a essa mentalidade e o que ela pode se desenvolver, né? Você tem mais algo que possa fazer com que ela, de fato, cara, ela agora escutando você falar, ela está começando a refletir e ver, apesar de ser confrontante, né, a gente, ela está conseguindo perceber que a forma de como ela pensa não condiz com o crescimento que ela quer ter, né? E essa ficha já está começando a cair, mas eu queria que você falasse um pouco mais, trouxesse um pouco mais de informação sobre como que ela pode já, de uma vez por toda, romper com esse pensamento. Essa coisa de nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, sabe? Como se o destino fosse fixo. É um tipo de pensamento que está completamente fora. O pensamento, muitas vezes, que a gente olha, por exemplo, associa a pobreza à humildade. Sim. É muito comum a gente associar a pobreza à humildade. Fala assim, não, porque eu venho de uma família humilde, né? Onde, na verdade, você está querendo dizer que você veio de uma família pobre. Não era humilde, é pobre. Não tem nada de errado com estar pobre, né? Errado é você estar pobre e querer continuar como pobre, entendeu? Mas por quê? Porque pobreza é ruim, cara. Sabe? Tipo, quer dizer então que todo mundo tem que ser rico? Cara, eu sei do que é importante. As nossas escolhas, elas vão... As nossas escolhas, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está buscando melhorar de vida, tô falando que você vai ser bilionário, nada disso, mas se você está buscando melhorar de vida, inclusive a palavra prosperidade, né, significa ir em aumento, né? Então, assim, se você busca melhorar, para mim é um caminho interessante de se pensar, né? E aí o melhorar, ele vai passar em algumas pessoas à medida com que o nosso grau de ambição, ele vai determinando até onde você está afim de ir, até onde você topa ir, né? Em termos de crescimento. Né? Tem gente que, cara, chega num determinado ponto, ela fala, não, cara, para mim tá bom aqui. Né? Tem gente que tem um número, né? Cara, se eu atingir um tal número, eu paro, né? Então, beleza, cada um é livre para escolher o que quer fazer da sua vida, né? Essa, inclusive, é a graça da vida, né? Que você é livre para escolher o que você quiser em termos de futuro e de progresso. Agora, quem tem uma mentalidade empreendedora está em busca de quê? Está em busca de crescimento, está em busca de evoluir, está em busca de melhorar, está em busca de ampliar o seu repertório, seja intelectual, né? Não precisa ser só bancário, né, cara? Você cresce também em outras áreas. Você pode ampliar o seu repertório em termos de família. Você pode crescer, construir uma família. É algo que pessoas escolhem fazer isso e eu acho que isso é saudável. Isso faz parte, né, de um processo de desenvolvimento do ser humano, na minha visão. Então, assim, eu creio que a mentalidade empreendedora, ela coopera com pessoas que desejam vencer, avançar, evoluir, melhorar. Então, são palavras que vão estar presentes no vocabulário de pessoas que estão almejando esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Muito bom, cara. E a vida do empreendedor, ele tem, né, muitas incertezas. E, de um modo geral, ele fica muito com medo
Eu queria que você falasse um pouco, né, como que esse empreendedor ele pode lidar com essas incertezas, com esse medo, né, na hora de empreender, né, e como que ele pode fortalecer isso naturalmente através de uma Cara, o mentalidade cara empreendedora. tem que saber se o prêmio compensa, entendeu? O prêmio compensa o risco? Pra mim, essa é a conta que a pessoa precisa fazer na cabeça dela, entendeu? O prêmio compensa o risco? Se a resposta for sim, faz. É isso. Eu acho que esse é um balizador que a pessoa pode usar para analisar. Cara, eu estou almejando esse resultado. Para alcançar esse resultado, qual é o risco que eu corro? Sacou? E aí, bom, o prêmio compensa o risco? Beleza, então eu dou o passo, entendeu? É muito legal, cara. Porém, a gente vê algumas pessoas ainda com um pouco de dificuldade de ter essa visão, né? Infelizmente, algumas pessoas têm aquela crença do deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Porém, eles querem crescer, querem avançar, mas muitas das vezes não conseguem ter uma visualização clara de futuro, né? Ou de fato não conseguem desenvolver uma meta, um objetivo. Eu queria que você falasse um pouco para esse empreendedor que, cara, ele fala que ele quer, né? Ele fala, cara, eu quero sair dessa situação, eu quero avançar, eu quero prosperar, porém eu ainda não consigo visualizar como que eu consigo fazer, né, ou pelo menos desenvolver esse objetivo, desenvolver essa meta e de fato avaliar se, cara, compensa, né? Se o prêmio de fato vai compensar. Cara, o que eu acho assim, que você precisa ter muita clareza de se você não fizer, como é que vai ficar, entendeu? Você vai pior? Como que fica a sua vida se você não fizer isso que você tem medo, entendeu? Esse pra mim é um termômetro. Como que fica a minha vida? Eu tenho medo de dar esse passo. Se eu não der o passo, como é que fica a minha vida? Qual que é o pior cenário? Se eu não der o passo. Se eu der o passo, qual é o pior cenário? Tá? Se eu der o passo, qual é o melhor cenário? E se eu der o passo, qual é o melhor? Se eu não der o passo, qual é o melhor cenário? Entendeu? Legal, isso aí já fica um exercício, né? É um exercício. Então, tipo, cara, eu tenho uma decisão para tomar. Né? Quero pegar aquele copo ali. Se eu me levantar daqui e for pegar o copo, o que de melhor pode acontecer? E se eu levantar daqui e pegar o copo, o que de pior pode acontecer? Beleza? Aí agora, se eu não me levantar daqui para pegar o copo, o que de melhor pode acontecer? E se eu não me levantar daqui e pegar o copo, o que de pior pode acontecer? É uma matriz. Com a matriz dessa, você consegue, te ajuda a tomar decisões mais sábias, entendeu? Interessante. Porque o que acontece também? A gente é movido muito por emoções momentâneas, né? Pessoas fazem besteiras grandes baseadas em emoções momentâneas. Em alguns casos, pessoas acertam também, sabe? Sim. Então, se a gente consegue buscar um espaço, né, de maior sabedoria para poder tomar as decisões, a gente consegue realmente ter resultados melhores. Tende, né, a ter resultados melhores. Legal. Cara, muito bom. E como que você acredita que a mentalidade pode ajudar o empreendedor a identificar e aproveitar as oportunidades no mercado digital? Então ele vê que o mercado ele desenvolve, traz muita oportunidade, né? Em alguns momentos ele fica com medo, e aí entra de fato o que a gente já conversou, talvez o medo do desconhecido. Porém ele vê muitas pessoas que ele conhece, né, entrando, aproveitando essas oportunidades e se desenvolvendo, e ele naturalmente às vezes perdendo, né?
perdendo o trem, né? Então, o trem das oportunidades estão passando, ele fica com medo de avançar. E aí, o que você pode trazer para ele como uma forma de, cara, aproveita essa oportunidade, avança mesmo nesse mercado? Cara, se o cara tem a mentalidade empreendedora, né, se ele se adapta às circunstâncias, se ele busca solução, se ele resolve problemas, ele vai encontrar a oportunidade e vai dar o passo, sabe? Tipo, se ele está tendo essa dúvida, é porque ele ainda não tem a mentalidade. Sim. Entendeu? Uhum. Se ele ainda está tendo essa dúvida, se existe ainda essa dúvida, na verdade ele precisa rever se realmente, isso é uma questão, entendeu? Se ele tem mesmo a mentalidade ou não. Porque o cara que tem a mentalidade, ele faz, cara. Ele faz, é simples, não é nada muito filosófico. Cara, como é que você mostra que você tem a mentalidade? Fazendo, na verdade, entendeu? Sim. Na verdade, o cara que fala muito que tem a mentalidade, tem, não faz, não tem, entendeu? Interessante. É isso. O cara que diz que sabe e não pratica, ele não sabe ainda. Na verdade, quem tem a mentalidade tá fazendo, pô. Tipo, cara, você tem a mentalidade empreendedora? Tenho. Cadê? Olha o que eu tô fazendo. Aí você vai ver se eu tenho ou se eu não tenho. Ah, porque eu tenho a mentalidade empreendedora, porque eu faço, porque acontece. Cadê? Cadê os frutos? Quais são os seus resultados? Quais são os seus frutos? Ah, é nada. Então você não tem, cara. Não tem. Então, quem tem, faz. Então você vai ver se o cara tem a mentalidade empreendedora na prática. Olhando para o resultado dele. Olhando para a vida dele. É assim. Os frutos gritam se ele tem ou não tem a mentalidade, entendeu? Muito é isso. Bom, muito bom. E isso também fica de análise, né, para o empreendedor, para de fato ele entender se ele tem ou não, porque uma coisa que acontece às vezes é que o empreendedor ele fala assim, não, mas eu já tenho, né, mas ele não coloca em prática. E o fato dele externar dizendo que tem, mas não coloca em prática, faz com que ele continue não conseguindo romper. Sim. Porque ele fala que tem, e o fato dele ter, ele não precisa se desenvolver, né? É verdade. Cara, se eu já tenho isso, eu não preciso, de certa forma, adquirir essa habilidade, porque eu já estou dizendo que eu tenho. Perfeito. Porém, se eu não faço, é porque eu ainda não tenho de fato. Então, usa isso para você avaliar mesmo como que estão as suas atitudes. Por quê? Se você entende que se você não está executando, é porque você ainda não tem. E aí você precisa externar, dizendo, olha, eu não tenho, né, as habilidades, o comportamento, as atitudes para desenvolver a minha mentalidade empreendedora, e eu preciso disso, né? E a partir do momento que ele começar a externar que ele precisa, ele vai aprender. Muito legal. Quando o Flávio ele falou sobre a mentalidade empreendedora pela primeira vez que eu ouvi, né, ele falava sobre 3 pilares, os princípios que fundamentavam essa forma de pensar, que é visão, coragem e competência. Legal. Né? Então, visão, a gente está falando de quê? De ver o que outras pessoas não estão enxergando, a tua visão como empreendedor. Né? Então, um alvo, um objetivo, visão. Depois, coragem é o quê? Para dar o passo na direção daquela visão. Então, se você está vendo, você tem que ter coragem para dar o passo. Né? Porque se você tem visão e não tem coragem, você vira um sonhador. Né? Então, visão leva para esse lugar de, pô, tô vendo, o cara que teve a ideia do Facebook, sabe qual é? Tipo, o cara que teve a ideia do Facebook nunca Antes do aplicou, Facebook, né? ele é o cara que teve visão. Tem aquele caso da local web, né? Tem, então. Eu conheci o cara que teve a ideia da local web, né, cara? Isso virou uma piada interna até nossa, né? O cara jurava pra mim que ele tinha sido o cara que teve a ideia da local web antes da local web existir, tarará. E aí eu perguntei, cara, mas por que você não é o dono da local web, né? Ah, porque eu não coloquei em prática. Então é isso. Então, assim, a visão que não é colocada em prática vira uma ilusão, um sonho, um devaneio, né? Uma coisa assim, uau, tal, beleza. Então, visão. Então, tem muita gente que tem visão, mas não coloca em prática. Então, falta algo. Então, visão é o ponto. Depois, coragem. Coragem é o atributo que vai levar a pessoa na direção de concretizar a visão. Se a pessoa não tiver coragem, né, enfrentar os medos, né, cara, ir pra cima e, pô, romper com a opinião popular, a opinião das pessoas, o que pensam, deixam de pensar, o que a família vai achar, aquele monte de coisa, cara, você também não consegue concretizar, né?
E o terceiro pilar é a competência. Ou seja, se você tiver visão e coragem, mas não for competente, você é só um maluco corajoso, entendeu? É um idiota corajoso, um idiota motivado. O idiota motivado é quem? É alguém que tem coragem, que tem visão, mas que não tem competência. Vai lá, bate cabeça, quebra negócio, se desenrola, se enrola. Já viu um monte de gente que vive enrolado? Pô, o cara é cheio de coragem, ele viu um negócio, ele foi lá fazer, mas ele escolheu não desenvolver a competência durante aquele processo. Ou não aprendeu com o erro, né? Porque às vezes também a competência ela vem quando a gente aprende com o erro que a gente cometeu, né? Beleza, e aí é esse lugar. Então, o terceiro pilar é isso, é a competência, é saber fazer, é ter know-how, como fazer aquilo que você se propôs para que a visão seja concretizada. Então, se a gente pudesse trazer para um aspecto de princípios, né? Eu creio que esses 3 princípios, né, que eu aprendi com o Flávio Augusto, eles são princípios que podem fundamentar esse raciocínio de alguém que tenha uma mentalidade empreendedora, que escolheu caminhar e se desenvolver e teve resultados, né? Então, acho que esse é o lugar. Muito bom, cara. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse também sobre a resiliência, né? A importância da resiliência. Acho que nesse desenvolvimento da mentalidade empreendedora, como forma mesmo, você acredita que a resiliência também se enquadra dentro dessa base para o desenvolvimento da mentalidade empreendedora? Cara, eu gosto mais do que resiliência, eu gosto de um conceito, que é o conceito do Nassim Taleb, do antifrágil. Para mim, mais legal do que a resiliência é a antifragilidade. Mas isso aí pode ser um tema para um outro podcast. Né? Mas eu acredito que maior do que a resiliência, porque a resiliência é aquela coisa do enverga, mas não quebra, né? Tipo, você vai e volta e tal. Eu acredito que para o empreendedor, a antifragilidade ela é mais poderosa. E antifrágil é um conceito, basicamente, que vou resumir muitão, assim, sabe? É tipo, cara, cresce na burdoada. Quanto mais burdoada, quanto mais desafios, mais desenvolve, sacou? Basicamente esse para mim é um conceito que ele é mais poderoso do que o conceito da resiliência. Obviamente aqui, né, os leitores de Taleb aqui vão querer me pegar, né? Sim. Eu tô resumindo uma obra gigante num aspecto bem objetivo aqui, sintetizando num aspecto objetivo, mas eu creio que alcança o coração de quem está vendo a gente, sabe? Então, assim, melhor do que você resistir às bordoadas é você crescer com as bordoadas que você leva. Sacou? Então, para mim, tá nesse lugar. Cara, muito bom, cara, muito bom. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse, né, uma dica, um direcionamento para esse empreendedor que está em busca desse amadurecimento, desse crescimento, né, de se desenvolver, né, e primeiramente desenvolvendo a sua mentalidade empreendedora. Cara, para você se desenvolver e desenvolver sua mentalidade empreendedora, aplica tudo que eu falei aqui, né, nesse episódio de hoje. E se você quiser ajuda mais próxima, conta com a gente. O cerne da nossa empresa, do nosso negócio, é ajudar pessoas que têm interesse de construir seus próprios negócios online e aproveitar a oportunidade dentro do mercado digital, levando as suas mensagens mais longe, e isso passa pelo desenvolvimento dessa mentalidade com um caminho, né, de progresso, de desenvolvimento, de evolução, e a gente pode te ajudar, seja num nível de mentoreamento, de consultoria, de acompanhamento, né, nos nossos programas. Então, assim, se você tiver interesse de bater um papo com alguém do nosso time, a gente tem um link que está aqui embaixo nesse episódio, que você pode agendar uma reunião com um dos consultores nossos e quem sabe um dia está caminhando aqui mais de perto com a gente. Muito bom, muito bom. Ó, e você que está, né, nos assistindo ou nos escutando, você precisa fazer uma coisa, tá? Se você estiver no celular, você tira um print. Se você estiver assistindo pelo computador, você pega o seu celular agora, tira uma foto também e marca a gente nas redes sociais, né? @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha,
com a hashtag Mentalidade Empreendedora, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Né? E você que estiver escutando aí pelos agregadores de podcast, não esqueça de seguir a gente. Se você estiver assistindo pelo YouTube também, se inscreve no canal, deixa seu joinha para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu!